bem-vindos a mais uma edição do programa Gestão Aérea. Vamos conferir as nossas atrações de hoje? No programa deste sábado, nós vamos conhecer o ateliê da Andy Mesquita, um lugar aconchegante feito para as amantes da moda. E tem mais. Que tal conhecer um pouco sobre as empresas que apostam em ações sustentáveis no estado de Alagoas? Nós ainda conversamos com o estudante Ítalo Alcides, que falou um pouco sobre o evento Sustentabilize, que acontece no próximo dia 15 de abril e é promovido pelos estudantes do SESMAC. No quadro Histórias de Sucesso, você vai conhecer a história do seu Quincas, um empreendedor que apostou na paixão pelos discos de vinil para ganhar a vida. Nós ainda batemos um papo com o hair stylist Júnior Gavazzi sobre a rotina trabalho no mundo da beleza. Ele deixou dicas de sucesso para quem quer apostar na carreira e falou sobre sua trajetória. Este também é um sábado especial aqui no programa, isso porque é dia de estreia. Pois é, no quadro Economia Passo a Passo nós vamos conferir dicas essenciais para o nosso dia a dia. Você vai aprender um pouco mais sobre investimento, gestão do tempo, organização. Fica de olho. Hoje, o nosso convidado é o economista Rômulo Salles. Para se caracterizar investimento, é preciso que o rendimento desse investimento ele seja, no mínimo, superior à inflação, né? Quando você pensa em fazer algum investimento, você tem que estar sempre pensando em proteger seu dinheiro contra a corrosão dele, né? O que corrói o dinheiro, na verdade, é a inflação. Então, os investimentos que devem ser buscados nessa época são sempre os investimentos que superam a inflação. Aí você tem alguns tipos de investimentos no mercado, por exemplo, poupança, a caderneta de poupança, na verdade, ela não rende mais do que a inflação, né? A poupança hoje está rendendo 6% ao ano, enquanto a inflação hoje está em 8%, quase 9% ao ano. Então, o dinheiro parado, se você pegar o seu dinheiro e deixar ele parado em casa, ele está perdendo 8% ao ano, ele está perdendo poder de compra. Se você colocar esse dinheiro na caderneta de poupança, ele está perdendo 2% ao ano, ou seja, ele está rendendo 6% da inflação contra 6% da poupança contra 8% da inflação, ou seja, ele está perdendo 2% ao ano, né? Título de capitalização. Existe no mercado título de capitalização e a maneira como ele é vendido com o investimento está equivocado, né? O título de capitalização não é investimento. É uma dúvida frequente que os consumidores têm sobre o título de capitalização. O título de capitalização ele é um jogo de azar, é um título em que você coloca dinheiro nele, compra esse título, digamos, por R$100, apenas para efeito de exemplo, e R$70 apenas dos R$100 que você colocou vai ser reservado para a capitalização. Apenas esses R$70, por exemplo, vai servir para ser capitalizado e ser devolvido para você, corrigido por uma taxa que o título de capitalização vai mencionar no final do prazo. Os R$30 que você depositou também, que dá a diferença dos 100, né? Ele vai apenas servir para taxa de administração do banco, remunerar os administradores de dinheiro e para servir para comprar o prêmio do título, né? Ou seja, a casa, o carro ou o prêmio em dinheiro que o título está se propondo oferecer. Então, o título de capitalização ele não é investimento, ele é um jogo de azar. Existe também no mercado outros tipos de investimento, por exemplo, CDB, que é Certificado de Depósito Bancário, renda fixa. Você tem título do Tesouro Direto, você tem título do Tesouro Direto atrelados à taxa Selic, você tem título do Tesouro Direto atrelados à inflação, ou seja, à medida que a taxa Selic sobe, esse título remunera proporcionalmente, à medida que a inflação aumenta, esse título ele remunera a proporção que a inflação aumentou, ou seja, são títulos que são remunerados e ficam protegidos pela inflação, né? Existem vários outros também, mas cabe ao consumidor a pesquisar e procurar orientação financeira adequada, a orientação financeira que tenha imparcialidade, né? Para poder lhe orientar em qual a melhor opção de investimento.
Agora vamos assistir a uma visita que a equipe do Gestão L fez ao ateliê Andy Mesquita, que é fruto da força de vontade de uma jovem apaixonada pela moda. Vamos conferir? As cores sempre fizeram parte do universo de Andy Mesquita, assim como a paixão pela moda e um talento peculiar pelos trabalhos manuais. Reunindo todas estas características, a jovem resolveu deixar a formação em arquitetura de lado e investir no que antigamente era considerado um hobby, a confecção de acessórios. E não é que a ideia deu certo? Andy conta que começou seu empreendimento vendendo brincos e colares para as amigas de faculdade, mas com a ajudinha das redes sociais, as vendas deslancharam. Hoje, o perfil dela no Instagram conta com mais de 20 mil seguidores, que além de conferirem as novidades do ateliê da moça, também inspiram-se nos looks montados por ela. A gente hoje tem quase 50 mil seguidores no Instagram físico, da loja física, e a gente tem 25 mil seguidores no meu pessoal. Então, eu tenho praticamente metade do meu público que segue meu trabalho, ele segue a minha vida. E assim, é impressionante que a gente olha muito a aceitação do público pelas curtidas. E quanto mais coisa pessoal você coloca, mais o público se sente seu amigo, mais ele se sente próximo de você. E isso é muito bom para mim, porque como eu fico muito na produção, às vezes eu não tenho um contato muito grande com o cliente dentro do ateliê. Apesar de que a gente sempre tenta sair para conversar, porque eu preciso também ouvir o que o público quer. Mas o Instagram, pessoal, serve para isso, para me aproximar do meu cliente. Eu fico mais próxima dele, ele tem como passar para mim que ele gostou, que ele não gostou. A gente recebe críticas também, construtivas, mas recebe. Por falar em ateliê, vale a pena mostrar um pouquinho da decoração do local, que parece mesmo ser a materialização de um sonho. O ambiente foi pensado nos mínimos detalhes, porque segundo a Andy, a intenção é que as clientes sintam-se aconchegadas e saibam que aqui tudo é feito com muito carinho. Porque assim, o ateliê ele é a minha vida. Eu digo assim, minha vida é como? Entende? Que exagero. Não, eu vivo aqui dentro, eu passo mais tempo aqui no ateliê, eu passo mais tempo com as pessoas que trabalham comigo do que com a minha família. Então eu zelo por cada coisa, que tudo no ateliê, eu gosto de dizer que é tudo feito nos mínimos detalhes. Então quando a gente mudou o ponto, eu disse, gente, eu quero preservar isso, apesar de ser hoje e agora uma loja, eu quero que a pessoa veja que aquilo ali foi feito com carinho, que aquilo ali é manual. Então tudo que foi feito aqui, ele foi feito por nós, entendeu? Foi tudo elaborado por nós, como era o outro, como é a imagem de ateliê que eu quero passar. Eu não quero dizer que foi um projeto de fulaninho de tal, isso aqui. Não, é um projeto nosso. Isso aqui, o ateliê é um projeto nosso. É um projeto de pessoas que trabalham parecido, seja na obra de Enio, por exemplo, que é um ilustrador incrível, que faz tudo nos mínimos detalhes, que aí já tem a ver com o meu trabalho, como até no próprio marceneiro. Tudo a gente tentou casar. Então, ficou bacana por conta disso. Eu trouxe também muitos elementos do outro ateliê, como as garrafinhas, porque eu queria que as pessoas entrassem aqui e lembrassem de toda a trajetória da gente. Então, eu tenho elementos no meu ateliê que eu tive do primeiro ateliê. Então, as pessoas olham e já sentem em casa, se sentem em casa. E para quem quer empreender, a dica de Andy Mesquita é clara. Hoje em dia eu falo muito assim, não adianta você ir porque o do outro deu certo. Eu vou abrir uma empresa de não sei o quê, porque eu acho que vai dar dinheiro, porque fulaninho tá ganhando bem, porque... Não é isso. Você tem que fazer o que você gosta. Hoje em dia, se você fizer um picolé e o picolé for bom e o picolé é o que você ama fazer, você vai se dar bem fazendo aquilo. Não adianta você mirar na outra pessoa, você vê que outras pessoas estão dando certo fazendo aquilo, não. E assim, você não pode desistir, é difícil no começo, mas é difícil para todo mundo. Ninguém começa grande, ninguém começa com uma estrutura. Você não tendo medo de trabalhar, vontade de trabalhar e prazer no que você faz, não tem como dar errado. Porque você acorda feliz porque está indo para o seu trabalho. Eu não lembro o dia que eu acordei dizendo, meu Deus, não acredito que eu vou para o ateliê hoje. Pelo contrário, para me tirar daqui de dentro é um problema, entendeu? Sábado aqui a gente sai, a loja fecha de 5, mas eu sento 7, 8, porque eu gosto de estar aqui dentro. Então isso facilita o meu trabalho. Sustentabilidade. Com certeza você já ouviu falar nesse termo, mas sabe como funciona? Aqui em Alagoas nós temos exemplo de algumas empresas que adotaram este conceito e assumiram uma responsabilidade social. Aproveita e confere o convite dos estudantes do SESMAC, que estão promovendo o evento sobre o tema. A sustentabilidade tornou-se um dos temas mais importantes do momento. Isso porque, com a escassez de alguns recursos naturais, a humanidade se conscientizou sobre a importância de adotar ações para preservar a natureza.
Porém, não é de hoje que o pesquisador Vitor Salesi está atento às questões sustentáveis. A paixão pelo ecossistema é tanta que ele resolveu fundar a empresa Bem Raiz. Quando a gente saiu do curso, todo mundo bem assim, querendo fazer alguma coisa, tal, aplicar o conhecimento. Então a gente formou um coletivo, né, e participou da Casa Cor, lá em Recife. Casa Cor de 2007. Então a gente teve 2 espaços lá externos, né, jardins, né, integrado com horta orgânica, captação de água de chuva, fez um planejamento sustentável dos espaços, né, teve uma boa repercussão, foi muito legal. E a partir daí a gente viu que poderia trazer a ciência ali mais para a sociedade mesmo, assim, uma aplicação. Então a gente resolveu criar uma organização, né, e a organização foi no formato de empresa mesmo, chamava Empresa Casa, que era Criações Alternativas pela Sustentabilidade Ambiental. Aí era um coletivo de 10 pessoas, né, todos em ciências biológicas, tinha um pessoal de geografia também, ciências ambientais, né, até história também, era um coletivo bem multidisciplinar. A gente trabalhou com paisagismo sustentável, né, então, só que como era muito grande também, foi difícil também de alinhar as visões, né, então, pessoal muito novo, pouca maturidade, né, então foi se dissipando um pouco, eu saí, fiquei viajando mais também. Depois a gente trabalhou com eventos também lá, teve a Bienal do Livro em Pernambuco, a gente fez a gestão sustentável, foi muito legal. Né? Então teve resultados muito positivos, né? Só que acho que a pouca maturidade, então, enfim, as visões diferentes, aí acabou que não foi mais adiante mesmo. Assim. Eu voltei para Maceió e aí conheci outras pessoas também interessadas, e aí mais maduro, com um grupo mais fechado, mais alinhado, a gente criou a Bem Raiz. A Bem Raiz é uma empresa que vive de ensinar práticas sustentáveis a outras instituições. Além de promover consultorias sobre o tema, ainda produz projetos de arquitetura que possuem conceitos sustentáveis. Vitor afirma que a proposta da empresa está sendo bem recebida no Estado, e isso se deve também à mudança na legislação, que tornou-se mais rigorosa e frisa o desenvolvimento das práticas sustentáveis como uma responsabilidade social. Eu gosto de fazer uma analogia que é em relação à segurança do trabalho. Antigamente era opcional, né, os critérios de EPI e tal, e hoje já é obrigação, né, tem lei para isso. E a sustentabilidade também, apesar da sustentabilidade ser mais ampla, né, ter várias linhas, mas, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, é um exemplo dela, e assim vai ser. Cada vez mais vai ter diretrizes para orientar e para responsabilizar, né, os atos, né, relacionados a consumo de energia, de água, que seja. Para discutir o assunto, um grupo de comunicadores criou o evento Sustentabilidade, 3 Visões por um Ideal, que acontece no próximo dia 15 de agosto e também conta com a presença de Salesi. Ítalo Alcides representa os organizadores e falou um pouco sobre a proposta da ação. Então, o que a gente está fazendo é um evento para propor, para mostrar o que essas empresas fazem. Cada uma vai ter o seu espaço para poder falar o que de melhor elas têm feito para o mundo de uma forma geral e o que isso pode acrescentar como discussão para a comunidade. Então, é dessa forma, a gente está fazendo um convite para que essas pessoas, para que a comunidade como um todo, ela venha participar, ela possa interagir com a gente, ela possa dar ideias e ela possa também conhecer o que essas empresas, né, têm a acrescentar. Elas possam conhecer o que essas empresas fazem pelo bem de todos aqui no estado. Bacana, né? Bom, agora confere a nossa dica empreendedora de hoje. A dica é a seguinte: procure falar de forma consciente. Procure pensar antes de falar. Procure selecionar as ideias. E mais, qualquer tipo de comunicação, uma conversa decisiva em uma reunião, apresentação de um projeto, é bom você preparar antes. Prepare antes, faça um plano de apresentação, faça um plano para conversar ao telefone ou para participar de uma reunião e com certeza esse planejamento torna a comunicação mais consciente ainda e você tem muito mais condições de conquistar os seus objetivos de fala. Portanto, a dica para a comunicação e sucesso de hoje é esta: procure realmente cuidar para que a sua comunicação saia consciente, saia planejada. Assim você obtém com certeza o sucesso em comunicação. O empreendedorismo no mundo da beleza invadiu a gestão aérea de hoje. Agora a gente confere uma entrevista com o hairstylist Júnior Gavazzi. Vamos lá? Talento ele tem de sobra.
e é profissional na arte de realçar a beleza de cada pessoa. Apesar da pouca idade, Júnior Gavassi já possui mais de uma década de experiência e conta que o segredo do seu sucesso é a inovação. Eu acho que tudo hoje em dia é o conhecimento e tudo é a prática que a gente tem que envolver no nosso trabalho e tudo aquilo que a gente quer transmitir para que as pessoas queiram conhecer. Então, o que é que acontece? É o diferencial. Gavassi também falou que, como qualquer empreendedor, o medo de arriscar existe, mas é importante superá-lo com a ajuda de algumas características indispensáveis. No início, até hoje, né? Acredito que ainda é meio que às vezes a gente fica, vai ou não vai, mas acaba indo e no final às vezes dá certo. Para que dê certo, Júnior, mesmo com medo, que é normal, como realmente o Júnior lembrou, o que não pode faltar? O que é que não pode faltar é atenção, né? Lógico. O objetivo do que você quer fazer do seu trabalho, da sua história, da sua maneira, porque não é só a vida profissional, tem a vida familiar, tem a vida administrativa, porque é tudo que envolve dentro de um trabalho para a sua carreira. Qual seja a carreira do profissional, pode ser um médico, pode ser um juiz, pode ser qualquer outra pessoa, outro cargo. O hairstylist fez questão de falar sobre o mercado alagoano voltado à beleza. Graças a Deus, né? Não só cresceu o mercado de beleza como produtos de vendas, como grandes profissionais da beleza também cresceram bastante. Então hoje o mercado ele sustenta uma quantidade de profissionais maravilhosos que temos hoje no mercado, que dá para suprir as necessidades dos nossos clientes. A outra dica de Gavassi fica por conta do compartilhamento de uma experiência pessoal. O hairstylist fez questão de apontar que tão importante quanto fazer um bom trabalho é cuidar da parte administrativa do negócio. Construir uma empresa hoje em dia não é fácil e eu já sofri no início, porque eu fui uma pessoa muito ocupada com o trabalho e esqueci um pouco da minha parte administrativa. Então, quando eu acordei dessa noção do meu início, né, da minha carreira, então, quando a gente acorda e vê como a gente está atrasado e a gente quer colocar as coisas organizadas, ela leva um tempo também. Então, é como planejar, né? Você planejar a sua carreira profissional. Eu, no início, eu não planejei. Hoje, eu estou planejando. Entendeu? Aonde eu quero chegar, para onde eu tenho que ir, que ponto eu tenho que atingir, que meta eu tenho que ter, para onde eu devo organizar as coisas onde eu devo aparecer. Então tudo isso hoje em dia é importante. Confira agora a nossa agenda. O Gestão L também é musical. A gente foi conhecer a loja O Vinil, um lugar acolhedor para os amantes da música e da antiguidade. Para a história de sucesso de hoje, a gente vai conhecer um pouco sobre o seu Quincas, que usou a paixão pelo vinil para montar a loja O Vinil, aqui no Farol. Amor pela música não falta, e tino para os negócios também não. Cícero Antônio Alves da Silva, mais conhecido como Seu Quincas, e sua loja de discos de vinil são provas de que, quando existe paixão pelo que se faz, nem mesmo a força do tempo e a chegada das tecnologias mais inovadoras são capazes de acabar com os sonhos de alguém que decidiu viver fazendo o que ama. Tudo começou com o meu pai, né? Ele tem um comércio de eletrônico, comercializava com equipamento de sons, para aluguel de parque de diversões, circo, e o resumo do empreendedor é muito pouco. Mas como ele foi crescendo no ramo e foi destacando, e se viu largo, e aí começou a tomar gosto. E aí o pessoal começou a procura com ele sobre lançamentos que tinha muitas vezes, chegava o controle daquela época, era diverso, era da área tanto romântica como brega, orquestra, clássica. Então ele corria aqui aos
na época Maceió, que sempre foi, e a gente pegava um ônibus e aí tornava daqui ao centro. Passou a comercializar diretamente, comprando em grosso, algumas lojas aqui que tinha, não era muito, era pouca. Na época era Carrossel Musical, era Eletrodisco e outras marcas que tinha, mas era de pouco nome e mais de nome mesmo era essas duas. E ele comprava em grosso alguma daquelas ali e levava. E aí começou E eu, nessa indas e vinda dele, comecei a gostar do ramo, né? Traficando, vendas, ele já estava para negociar com disco, com compacto, com LPs mesmo. E aí foi levando, fui crescendo nessa área. Seu Quincas conta que toda esta devoção aos vinis começou há mais de 30 anos e teve como principal influência a companhia do pai, que também era entusiasta dos famosos bolachões. O empreendedor revela que enfrentou um momento de crise, quando os LPs foram substituídos pelos CDs e tiveram os preços desvalorizados. Mas logo encontrou uma maneira de driblar as adversidades e salvar o negócio. A crise foi no ano 95, 96 mais ou menos, que quando surgiu, o CD já existia já, em 1980, 85, já existia o CD, mas não era aquela coisa que povão. O vinil ainda era, mas foi em 96 realmente que estabilizou o CD e o vinil ele parou de fabricar e aí veio a crise pesada mesmo, que muitas lojas, dessas que eu citei aqui, já tinham fechado, não estava mais, estava com CD, alguns segurando, mas o vinil mesmo tinha fechado. Mas aí eu me deparei com aquele montante que eu tinha de vinil. Né? O conhecimento que eu tinha era de música em vinis, né? A qualidade é clara. Então eu digo, eu vou tocar o barco para frente assim mesmo. Até algum me chamaram de maluco. Você é doido, tanta coisa aí, você vai entrar com isso. Eu não tenho para onde. Aí saí de lá, que realmente ali o momento ali caiu, naquela área do centro, e emigrei para aqui, Farol. Aluguei um ponto aqui comercial e foi quando comecei a me destacar. Foi valorizando seu produto e contando com o apoio de outros amantes da música e de antiguidades que Quincas conseguiu manter a loja O Vinil aberta. Aqui, parece que o tempo não passou, seja pelo visual do dono ou pelas vitrolas que tocam LPs com antigos sucessos. A sensação é de nostalgia, misturada à vontade de conhecer cada vez mais sobre o tema. E olha, Quincas domina muito bem o assunto. Tudo começou com o 10 polegadas em CD de rotação, né? E ele era duas músicas, de um lado e de outro, que era este aqui, não este aqui, outro formato, né? E ele era de carvão. Se tocasse em qualquer canto, ele quebraria rapidamente, até não pegasse e entregar com jeito. E as rádios ela fazia setup, que ele era um material de alumínio com um revestimento de borracha, que era para propaganda e outras coisas mais. Que era chamado um disco Vilge que eles faziam, mas era 10 polegadas. Depois aí passou, com o passar do tempo, veio. Ele não era a capa, não era assim, a capa era um papel simples que ainda vinha com abertura aqui no meio mostrando o rótulo, né? Como outras gravadoras. E aí depois surgiu, como tinha dado certo aqui com duas músicas, passou a ter o de 8 músicas, já com rotação 33, 45, 33, que foi esse daqui. Esse aqui já é 33, mas tinha um 45, que ele vinha. Mas esse aqui, a durabilidade dele foi muito pouca de vida, né? Porque ele durou no máximo foi um ano. E aí pulou para o 12 polegadas. Que faziam esse trabalho os cantores de nome, né? E aqueles que não tinham, eles lançavam primeiro, como acontecia, ele lançava um compacto. E esse compacto lançava com duas músicas. Se o cantor ele fosse fazer sucesso bem, ele lançaria futuramente ou esse aqui, que é o 10 polegadas, ou o 12 polegadas. E aí iria. Essa era a grande vantagem do cantor, né? Se ele não destacasse, ficava no compacto mesmo. Depois da visita à loja O Vinil, é praticamente impossível não querer voltar ao local só para redescobrir alguma canção que fez parte do passado e pode ter marcado a história da sua vida. Parece até mesmo que o apreço pela música é contagiante. Aliás, parece não, é sim.
praga surgiu no ano de 2013, no mês de dezembro. Já vinha sido estudado já a possibilidade de montar uma empresa de controle de pragas. Aí nós fomos verificar as documentações que seriam necessárias e dentro delas tem que ter um prazo. Nós só conseguimos iniciar a empresa, botar em funcionamento a partir do dia 2 de dezembro do ano 2013. Nós estamos fazendo pós-venda porque nós nos capacitamos durante o Sebrae, nós fomos fazer o curso que eles oferecem para a gente saber lidar com o cliente antes, durante e depois da prestação de serviço, para que não seja só eu ganhar o dinheiro do cliente. No começo, como a gente só seríamos 2 pessoas, nós nos formalizamos como MEI, que é microempreendedor individual, mas depois, graças a Deus, com o sucesso que a empresa está tendo e a aceitação no mercado de trabalho, até pela prestação de serviço e a qualidade, nós tivemos que mudar para o ME, para poder registrar mais funcionários. Hoje nós temos um quadro de funcionários de 4 pessoas na empresa e hoje nós estamos brigando com consciência e qualidade com uma das maiores empresas de controle de pragas aqui em Maceió. Eu conheci muitas pessoas que trabalham comigo que dizem que não é fácil por conta do financeiro. Se não conseguir só, tente conseguir uma pessoa para você se associar, ela ser o seu investidor e você ser a mão de obra, para que uma sociedade venha dar certo quando as 2 pessoas têm o mesmo pensamento e que com o tempo você vai aderir o sucesso. As dificuldades elas acontecem para todo mundo, mas se você saber controlar o momento bom, o momento ruim ou a fase ruim, você vai conseguir obter sucesso como a Top Pragas obteve. O Gestão L de hoje fica por aqui. Confere o que vai rolar no próximo programa e acesse as nossas redes sociais. Até mais!